Olá, amigos. Esta é mais uma edição do programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV, neste ambiente maravilhoso da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília. E nós vamos continuar conversando com o Ricardo Gaucher, que é trabalhador da Casa do Caminho, um centro espírita no Guará 2, que é uma cidade satélite de Brasília, no Distrito Federal. Ricardo, uma satisfação enorme conversar com você uma vez mais. Jesus nos abençoe nessa tarefa. Estamos conversando sobre a extraordinária obra de Emmanuel, o clássico romance há 2000 anos, que a gente já tratou em um programa, e agora a gente continua conversando sobre a obra 50 anos depois, que é um romance de conteúdo maravilhoso para a nossa reflexão. Ricardo, qual é a ligação existente entre há 2000 anos e 50 anos depois? Bom, Emmanuel nos esclarece isso exatamente no prefácio, na chamada Carta ao Leitor, em que ele descreve que a relação entre os personagens é direta, em função dos seus compromissos kármicos, nos processos de reparação e de evolução, e em determinado trecho desta Carta ao Leitor ele ressalta o seguinte, No há 2000 anos, buscávamos encarecer uma época de luzes e sombras, onde a materialidade romana e o cristianismo disputavam a posse das almas, num cenário de misérias e esplendores, entre as extremas exaltações de César e as maravilhosas edificações em Jesus Cristo. E aí ele faz uma referência, então, à encarnação anterior, o senador Públio Lentulus, com a do atual escravo Nestório, que é mencionado na obra, mas não é, curiosamente, o personagem central. Só para a gente se lembrar, Ricardo, há 2000 anos isso acontece no mesmo momento em que Jesus está entre nós, não é isso? E encerra-se com a destruição de Pompeia, na qual o próprio senador, então, desencarna junto com sua filha, Flávia, e seu genro. No momento em que ele já havia se encontrado efetivamente, intimamente com o Cristo, e não só fisicamente como senador, ainda orgulhoso, sim, mas sim convertido já ao cristianismo. Quer dizer, já no próprio há 2000 anos ele já se encontra consigo mesmo e com o Mestre Jesus. Já inicia o seu processo de depuração, de reparação, afinal ele havia cometido vários crimes em outra encarnação, como seu próprio bisavô. E depois, 50 anos? Aí ele diz o seguinte, que lá, há 2000 anos, Públio Lentulus se movimenta num acervo de farraparias morais e deslumbramentos transitórios. Aqui, 50 anos depois, entretanto, como o escravo Nestório, observa ele uma alma. Refiro-me a Célia, figura central das páginas desta história, cujo coração amoroso e sábio entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre no transcurso doloroso de sua vida. É exatamente a personagem fundamental desta obra, pelo seu testemunho, pela sua grandiosidade espiritual, que é Célia. Então, 50 anos depois, vai focar a figura de Célia. Exatamente, em todo o seu doloroso trajeto de testemunho da efetiva conversão ao cristianismo, dando a própria vida, inclusive. Nesse romance, Emmanuel, retratando uma das suas próprias existências, como fez há 2000 anos como senador, Públio Lentulus, em 50 anos depois ele retorna como escravo Nestório. Um escravo destacado porque apresenta e demonstra continuamente a todos uma cultura absolutamente diferenciada, que não era comum para um escravo, que não era romano, portanto, e tinha muito conhecimento sobre a sabedoria, os ensinamentos da cultura romana. E apresenta-se aqui já convertido ao cristianismo e junto com seu filho Ciro, que é o grande amor de Célia, na verdade, acabam se reencontrando os dois em renúncia, como Alcione e Carlos. Ele vai, inclusive, ao sacrifício no final da sua existência como escravo, neste romance. Ele vai ao sacrifício junto com outros cristãos. Ricardo, me lembrando aqui de Ivone do Amaral Pereira, tanto na obra
Memórias de um Suicida, quanto naquela trilogia, Nas Voragens do Pecado, o Drama da Bretanha, não é isso? O Cavaleiro de Lumière, ela coloca a importância, inclusive sob orientação espiritual, de que as obras não tenham meramente um cunho literário. Com certeza. Mas que tragam no seu substrato o conteúdo importante para o nosso aprendizado. Emmanuel é mestre nessa questão de ir assim ao ponto realmente das nossas necessidades morais. Você concorda? Plenamente. E Emmanuel, talvez de maneira ímpar, consegue conciliar o tríplice aspecto da doutrina espírita: o científico, o filosófico, o religioso. Não só nos seus romances, mas em todas as suas obras, ele consegue sempre garantir que essa relação do tríplice aspecto se configure nas linhas traçadas por ele de maneira magistral. E neste livro ele faz, então, para nós, um verdadeiro curso de espiritismo no que tange a lei de causa e efeito, a reencarnação e a importância da vivência plena dos ensinamentos da Boa Nova de Jesus. É uma questão familiar, Ricardo. A gente vê isso lá em há 2000 anos, prossegue isso em 50 anos depois? Exatamente. Tanto que, ao final, nós vemos já ao final da obra, que Neio Lúcio suplica ao Senhor que o inspirasse, segundo narra Emmanuel, quanto à melhor maneira de sacrificar-se pelos filhos bem-amados, conciliando o seu afeto com as próprias necessidades deles em face do futuro. Porque ele, na grandiosidade dele, Neio Lúcio, observa as necessidades de cada um dos seus filhos, seus familiares, em termos evolutivos, pelo distanciamento maior ou menor em relação à luz representada pela Boa Nova de Jesus. Interessante essa questão. Os laços intrincados da família. Como é que a gente pode analisar isso na obra de Emmanuel? Porque nem sempre é fácil a gente conviver em família, né? Nem todos somos espíritos simpáticos, né? Na verdade, o que a gente observa é que a família é o cadinho, por excelência, da nossa evolução, porque é onde nós nos encontramos com os nossos maiores e mais ricos afetos, tanto quanto com as nossas maiores necessidades de reparação e reconciliação. Tanto que Emmanuel, em outra obra, ele se refere aos chamados parentes problema como parentes solução, porque de fato eles, ao nos requisitarem o testemunho da paciência, da tolerância e da convivência difícil nas divergências do dia a dia, eles se configuram para nós como a grande chance da nossa renovação espiritual. E é muito importante essa questão nos livros espíritas, que a gente possa tirar de fato, não é, a mensagem para a gente refletir e para se esforçar em colocar em prática aquele valor, aquele ensino, como tantos que existem, não é? A necessidade da compreensão, da tolerância, do entendimento, da paciência, não é? No exercício, sobretudo, da relação entre familiares, isso é extremamente relevante, né? E necessário. Exatamente. Este é um dos papéis do Consolador prometido por Jesus, materializado na revelação espírita, digamos assim. Porque quando Jesus nos afirma, conhecereis a verdade vos libertará, ele nos anuncia que se nós nos debruçarmos sobre o conhecimento espiritual e nos apropriarmos da verdade possível ao nosso grau evolutivo, nós nos libertaremos do nosso passado. E é isso que Emmanuel testemunhou, de há 2000 anos a 50 anos depois. Ao se apropriar da compreensão espiritual que não possuía, ele consegue se libertar. Então ele deixa de ser o senador livre, porém preso às próprias mazelas espirituais, para se transformar num escravo que de fato é o verdadeiro liberto, porque liberto espiritual das suas amarras espirituais. É interessante, né? Aí a gente vê a própria aplicação da lei de causa e efeito num processo natural, gradativo, que vai empreendendo a nossa própria evolução, né? A gente vai se libertando do homem antigo, Ricardo. Isso, e nos confrontos. E os maiores confrontos se dão, como nós sabemos, nos relacionamentos mais próximos. É onde a gente se defronta com as nossas próprias necessidades. Toda vez que alguém nos requisita um testemunho da
assimilação dos princípios do Evangelho, ele nos ajuda a crescer. Então, aqueles que nos cobram muito em termos de tolerância, sacrifício, compreensão, são os nossos maiores professores. Na trajetória de Célia aqui foi o de sacrifício. Sacrifício pessoal. No dela, a gente possui uma clara percepção de que não se tratava mais de um espírito ainda distante da luz, muito pelo contrário, um espírito preenchido pela luz do entendimento cristão. Porém, ela traz para nós um testemunho, então seria muito mais do que uma possível expiação, que seria o caso de um espírito menos evoluído, na verdade, um testemunho pelas provas rudes pelas quais ela passou. E que acabam repercutindo tanto num aprendizado para ela, como espírito que ganha em evolução, mas igualmente como exemplo para aqueles que estão ao seu redor. Que acabam se convertendo também à mensagem cristã, especialmente o seu pai, que é quem acaba sendo, num primeiro momento, sem o perceber, o pivô de toda uma sequência de dramas, não só próximos no cotidiano dele, como da própria Célia, que tem que se afastar para conseguir ajustar as necessidades de crescimento espiritual da família ao seu testemunho. Ao final, graças ao sacrifício dela, Euvídio e toda a família acaba se conduzindo aos poucos para o caminho de Jesus. Olha, o Ricardo já confessou aqui em outro programa que chorou ao ler 50 anos depois. Eu também já confessei que chorei e estamos certos de que você também, que nos acompanha, agradecemos a sua companhia, certamente se emocionará com a leitura, com o estudo de 50 anos depois. Fica o convite, então, para essa leitura, essa reflexão. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Fique conosco. Quer saber mais sobre o Espiritismo? Sabe onde encontrar os melhores livros de estudo? Venha conhecer as livrarias da FEB. Aqui você encontra obras da doutrina espírita, como os livros da codificação, estudos sobre a mediunidade e obras científicas. Tudo para fazer a diferença em seu conhecimento. E claro, com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, no ambiente da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, conversando com o Ricardo Gauch, trabalhador da Casa do Caminho, do Guará 2, no Distrito Federal, Brasília. Ricardo, nós estamos conversando sobre a magistral obra de Emmanuel. Falamos sobre há 2000 anos, agora estamos conversando sobre 50 anos depois. São obras de conteúdos inesgotáveis. Parece que por mais que a gente converse, sempre haverá alguma coisa, porque Emmanuel consegue colocar na sua narrativa o ensinamento. Isso para nós é uma grande lição. Cada frase que a gente lê, a gente percebe que não tem só um cunho narrativo literário, mas ele tem ali um conteúdo que vai nos chamar a atenção para algum aspecto da nossa personalidade, da nossa necessidade de melhoria. É o que nós costumamos dizer, né, sobre a sabedoria dos mais idosos, né, na vida. Aqueles que conseguem transformar as suas experiências, né, em sabedoria acabam se transformando nos grandes professores. Quando Emmanuel faz uma narrativa histórica, romanceada, de dramas pessoais e familiares, ele passa para nós, com clareza, o que significa essa sabedoria em termos de crescimento espiritual. Nós sabemos que, do ponto de vista filosófico, há aqueles que defendem que nós podemos conhecer, ou seja, trazer de fora para dentro de nós a informação. Mas a sabedoria, o saber, requer de nós o movimento contrário, de dentro para fora. Por isso, Emmanuel, no livro Estude Viva, da FEB também, né, junto com André Luiz, pela mão de Chico Xavier e Valdo Vieira, nos fala sobre isso em seu prefácio, que conhecer não necessariamente significa saber. Por isso, cada vez que nós lemos o romance, né, e não basta ler uma vez só, que nós estamos em estágios diferentes da nossa caminhada nesta vida física, nós conseguimos apreender nuances
que na leitura anterior nós não havíamos percebido. Eu estava me recordando aqui, Ricardo, da segunda parte da obra O Céu e o Inferno, que é o quarto livro do chamado Pentateuco Kardeciano, que foi publicado na primeira edição dia 1º de agosto de 1865. Então comemoramos aí os 150 anos de existência dessa obra maravilhosa. Ela se divide em duas partes. Na segunda parte, Kardec começa com um capítulo falando do passamento. E ele vai falar, né, que de um modo, assim, digamos, geral, nós que somos, não é, conhecedores dos princípios espíritas, de certa forma já não vamos, digamos assim, nos surpreender com o que virá depois da morte, porque de certa maneira a gente sabe. Só que o próprio instante, esse momento da morte em si, do passamento, é ainda um tanto quanto delicado para nós. Será que de fato nós estamos preparados para isso? E a gente vê nos romances de Emmanuel essa trajetória da imortalidade do espírito, e ele sempre colocando a visão do que virá depois. Será que a gente está realmente preparado para esses enfrentamentos, Ricardo? De fato, aí também, de novo, nós vamos perceber a diferença entre o conhecimento e a sabedoria. No momento da desencarnação, o que efetivamente fará grande diferença nesse processo será o que nós soubermos e não o que nós conhecermos somente. O conhecimento nos ajudará a compreender certas coisas do ponto de vista do entendimento intelectual, porém a nossa posição neste processo, né, de separação de um lado, de reunião de outro, o que vai efetivamente fazer a diferença é a sabedoria, que vai ter exatamente a representação entre aquilo que fizemos do conhecimento dentro de nós na chamada reforma interior. Então, quando Emmanuel descreve esses processos de retorno ao mundo espiritual, nós vamos perceber que efetivamente o coroamento de toda uma caminhada de sacrifício, de compreensão, se dá quando a sabedoria gera na desencarnação a possibilidade do aproveitamento pleno desse instante tão maravilhoso que é o do retorno à verdadeira vida. Quando a gente compara, Ricardo, até mesmo a nossa própria situação, como se nós estivéssemos lendo esses romances, refletindo sobre os seus ensinos e trazendo para a nossa realidade cotidiana, a nossa vida de hoje, a gente poderia dizer que nós temos aqueles espíritos já mais preparados, que estão à nossa frente, espiritualmente, em condições de orientar, de apresentar os seus testemunhos, enfim. Assim como nós temos aqueles outros que estão praticamente, né, lado a lado, numa condição de evolução espiritual semelhante à nossa, e aqueles outros que ainda precisam também de um apoio nosso, que precisam de uma ajuda, de uma orientação, e às vezes estão se espelhando no nosso testemunho. Como é que é essa relação e que a gente vive no presente, inclusive, diante de tantas dificuldades que nós ainda trazemos, embora já conheçamos um pouco da realidade espiritual? O próprio Emmanuel, numa das suas milhares de mensagens, nos explica com muita clareza que todos nós somos referência para alguém. Por pior que nós imaginemos ser, nós somos sempre uma referência para alguém. Por isso a gente tem que ter um cuidado muito grande sobre aquilo que pensamos, falamos, fazemos, porque somos sempre observados. Se considerarmos que ao longo das nossas existências amealhamos não só afetos, amigos e protetores, mas também inimizades que podem chegar a graus mais profundos, é importante que esses irmãos a quem prejudicamos no passado e mesmo no presente percebam em nós sinais claros da transformação interior. Sendo assim referência para aqueles que estão mais atrás na caminhada, às vezes até por nossa própria culpa, e nos fortalecendo naqueles que estão lado a lado, no sentido de atingirmos, né, a referência que temos naqueles que estão muito à frente de nós, nós conseguiremos efetivamente fazer a transformação social, que tem tudo a ver com o movimento atual que a própria FEB está patrocinando em apoio do movimento pela paz no mundo, né? Tendo Divaldo à frente como uma referência. Agora, voltando à questão da desencarnação, me veio à memória uma mensagem que me parece muito propícia, eu gostaria de repetir aqui, não é? De Irmão X, Humberto Campos, no livro Cartas e Crônicas, que se chama Treino para a Morte.
nós todos devemos ler aquela mensagem regularmente, recorrentemente, porque de fato nós não sabemos em que instante se dará o nosso retorno ao mundo espiritual, mas é importante que nós estejamos preparados, assim como devemos nos preparar para aqueles que partem antes de nós. Só para o nosso companheiro que nos assiste, aí está atento, nos acompanhando, né? E nós estamos todos aprendendo juntos, é tão gostosa essa oportunidade, né? E a gente tem que aproveitar mesmo. Humberto de Campos, Chico Xavier, Cartas e Crônicas. Cartas e Crônicas, uma obra editada pela FEB, a gente vai ter um capítulo lá sobre Treino para a Morte. Treino para a Morte. A gente pode ler, refletir. A gente tem essa oportunidade diária de fazer uma espécie de treino para a morte toda vez que nós vamos dormir, né? Que é um semi-desprendimento, a gente sabe, mas a gente também reconhece o tanto que ainda nós estamos despreparados. Se a gente fosse morrer, desencarnar agora, provavelmente, eu confesso que eu ainda não estaria preparado para isso. A gente tem uma trajetória grande, não é, Ricardo? É porque a gente sempre almeja desencarnar com saldo positivo, porém as nossas dívidas são tantas que a probabilidade de nós partirmos com um saldo muito negativo é enorme. Por isso, melhor a gente se preocupar em cada passo que dermos na nossa vida, diminuirmos o saldo negativo que temos na nossa caminhada. E a recomendação, uma vez mais, para o céu e o inferno, né? A leitura da obra, o estudo, porque realmente vai muito um verdadeiro tratado, digamos assim, né? Sobre esse treino para a morte, que é o passaporte para a verdadeira vida, né? A gente sabe disso como um princípio fundamental da doutrina espírita, que é a imortalidade do espírito. Ricardo, o que significa a personalidade de Nestório em 50 anos depois? Significa o verdadeiro testemunho da renovação interior, né? Nós sabemos, como Santo Agostinho nos esclarece no Livro dos Espíritos, que o objetivo de toda a revelação, portanto, do próprio Mestre Jesus, ao nos conceder esses ensinamentos que apenas revivem o que ele nos ensinou, é o da transformação interior, da reforma íntima. E Nestório dá exatamente esse testemunho, se colocando numa posição diametralmente oposta àquela em que ele se encontrava, em que ele, inclusive, espezinhava e maltratava. Então, na posição contrária, ele dá o testemunho da compreensão, da resignação, sobretudo da resignação. Ele, como escravo, ele não se revolta. De maneira alguma. Ele dá o exemplo para o filho, Ciro, exatamente da verdadeira conversão, que não reclama, que não se revolta e que se entrega pacificamente ao sacrifício, até entendendo que o sacrifício de Jesus, incomparavelmente superior, merecia esse tipo de atitude de todos os cristãos que eram sacrificados por serem apenas seus seguidores. É a importância que a gente tem, não é, Ricardo, de meditar sobre esses ensinos e trabalhar a nossa reforma íntima. E isso a gente faz no passo a passo, né? No dia a dia. Não tem um milagre que vai resolver, não é assim de um instante para o outro. É todo um esforço constante em que ainda exige o nosso próprio sacrifício. A gente tem que fazer muita força ainda, não tem? Porque nós sabemos que existe um caminho entre o conhecer e o saber. Quando nos apropriamos das informações magníficas que a revelação espírita nos traz, precisamos caminhar no sentido de transformar isso em sabedoria que passa necessariamente pelo testemunho da experiência desses mesmos ensinamentos. Não tem como fugir. Não. E aí nos faz lembrar de Guimarães Rosa, né? Que escreve do seu jeito característico um trecho de um sertanejo que diz: falar é fácil, fazer é que é substância. Fazer a reforma íntima é que é difícil. Falar sobre ela é razoavelmente fácil. Por isso que é interessante, né, que se coloca que o bom pregador, né, e o mau exemplificador, né, são dois títulos aí que não se coadunam, não é? Não caminham juntos. O ideal realmente é aquele que fala e que vivencia. Mas é um esforço que a gente está fazendo. Na verdade, a gente está se despertando para a realidade maior e tem que manter a dignidade do esforço para colocar em prática esses ensinos. Ricardo, nós vamos para um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho aqui na FEB TV com o programa Livros que Iluminam. Fique conosco.
Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, agora para o último bloco desse programa. A nossa conversa já vai se encerrando, né, Ricardo? O tempo passa depressa, tantos assuntos valiosos. A gente comentava sobre a dificuldade da vivência, da exemplificação desses ensinos que a gente está aprendendo, está estudando no dia a dia. O romance 50 anos depois retrata esse contexto também? Certamente, de vários ângulos. Mas existe um muito interessante que caberia a todos nós analisarmos com mais propriedade, especialmente os dirigentes do movimento espírita, que é o caso de Epifânio, que é o líder do grupo de cristãos localizados na África, que acabam por receber irmão Marinho, que não é ninguém mais do que a Célia, disfarçada de homem, para poder encontrar ali o seu reduto. E ela se passa como irmão Marinho durante o restante da obra, né, do momento em que ela é recebida por Lésio Munácio, né, num testemunho magnífico de conversão ao cristianismo também, Lésio Munácio, que tem uma trajetória magnífica, né, nas próprias obras, que Chico Xavier nos traz, no testemunho pessoal, até depois aqui em outra encarnação, aqui no Brasil, mas, sobretudo, Célia, ao se disfarçar de homem, como o irmão Marinho, se defronta exatamente com esse paradoxo do líder que prega uma coisa, mas testemunha outra. A intolerância, o radicalismo, o autoritarismo, que contrasta com tudo aquilo que é estudado de Jesus, que é da autoridade moral, do carinho, da compreensão, do acolhimento dos seus dirigidos, que é uma coisa muito interessante que Emmanuel ressalta, não sem propósito, obviamente, né? Ricardo, e fazendo um paralelo com a personalidade de Saulo de Tarso, que depois se transforma em Paulo, e Jesus tem uma visão de futuro impressionante. Ele pegou exatamente as características de uma potencialidade muito grande, como era de Saulo, né? Um fariseu, doutor da lei, e com aquele espírito todo de empreendimento, e de repente ele é convertido e se transforma num dos maiores divulgadores da mensagem do Evangelho em todos os tempos. Exatamente. E isso aqui é inclusive citado pelo próprio Lésio Munácio, quando ele recebe, não é, e Célia ainda não convertida, digamos assim, disfarçada como irmão Marinho, ele também comentando, né, o que ele fez antes de se converter ao cristianismo, ele faz uma referência que tem tudo a ver com o que você disse. Ele diz o seguinte: auxiliei a perseguição aos núcleos do cristianismo nascente, levando mulheres indefesas ao martírio e à morte nos dias das festas execráveis. Ai de mim, porém, mal sabia que um dia ecoaria em meu íntimo a mesma voz divina e profunda que soou para Paulo de Tarso a caminho de Damasco. Então ele vai fazer essa comparação, que na verdade, tanto Saulo quanto Lésio Munácio, antes da conversão ao cristianismo, eles agiam com absoluta convicção de que estavam fazendo o correto. E às vezes nós erramos, não por maldade, por equívoco de análise. Aliás, é muito comum. Então, antes a gente errar por equívoco de análise do que por maldade. Por isso temos que extirpar do coração todo o sentimento de maldade, de vingança, de intolerância, de discriminação que ainda pululam em nosso coração. Até chegar a um ponto de não ter também o equívoco da análise. Exatamente, porque a verdade nos libertará. Eita, que maravilha. Está lá em João, capítulo 8, versículo 31, se não me engano, não é isso? É maravilhoso. Conhecereis a verdade vos libertará. Ricardo, falando sobre Célia, personalidade de Célia, o que a gente aprende com ela? Bom, Célia é o grande testemunho digamos assim, da conversão ao cristianismo. Quando Paulo de Tarso escreveu, né, não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim, dando para nós o maior testemunho de apostolado, né, do cristianismo, ele tem em Célia um grande exemplo conexo e semelhante. Célia é efetivamente a vivência do Cristo plenamente, em todos os seus atos, as suas atitudes, tanto que ela, convertida como irmão Marinho, vai desenvolver um trabalho assistencial gigantesco, no sentido da qualidade, junto a crianças especialmente, que é o que a faz lembrar com muito afeto, muito carinho, a figura do seu avô, Cneio Lúcius, que acaba depois se transformando também no autor de obras que nós tanto
admiramos e precisamos estudar, como Jesus no Lar e Alvorada Cristã. Não é? Exatamente. Aqui, Ricardo, tem o capítulo 6 da segunda parte da obra, no Horto de Célia. Ela acaba não podendo habitar diretamente na comunidade de Epifânio, mas fica nas cercanias, digamos assim, na marginalidade geográfica daquele grupo, atuando, né, trabalhando em favor dos mais necessitados, das crianças pobres, órfãos, né, de todos aqueles que sofriam as agruras da vida material muito difícil, porque era uma região muito pobre. Então ela se transforma exatamente no verdadeiro acolhimento pleno a todas as necessidades, nos fazendo lembrar da Casa do Caminho, que é descrita em Paulo e Estevão, um outro brilhante romance de Emmanuel. E Célia, então, ao passar toda essa trajetória final da sua existência, como irmão Marinho, ajudando a todos indiscriminadamente, ao chegar o momento da sua partida, do seu retorno ao mundo espiritual, recebe exatamente todo esse amor na forma do canto das crianças, que é uma cena muito, muito bonita, emocionante, que faz a gente chorar muito quando lê. Não dá para não chorar. Com certeza. O Ricardo se referiu ao Paulo Estevão. Quando a gente encerra a leitura aqui, né, desses romances, tem uma nota da editora dizendo, né, dos demais, são 5 livros ao total, né, desses romances clássicos de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Começa com há 2000 anos, depois 50 anos depois. Aí temos, né, Ave Cristo, Renúncia e o Paulo Estevão, né, que é um dos mais conhecidos. Retornando aqui, porque o nosso tempo já está praticamente encerrando, a questão familiar. Nós temos no vínculo familiar, e a obra retrata essa questão de espíritos que retornam para uma convivência, para um aprendizado, e a gente nota a existência no núcleo familiar ou da convivência mais próxima de nós, espíritos que estão já um pouco, digamos assim, mais avançados espiritualmente. Temos aqueles outros que caminham praticamente lado a lado conosco numa questão de evolução espiritual e aqueles que ainda estão numa, digamos, né, numa retaguarda, ainda estão ali em processos mais incipientes ou iniciantes de evolução. Como é que é esse contexto na obra 50 anos depois e o que a gente pode tirar de lição para a nossa vida familiar na atualidade? Uma das características mais marcantes dessas duas obras, há 2000 anos, 50 anos depois, é exatamente as necessidades decorrentes dos processos evolutivos de diferentes seres reunidos numa família espiritual, com todos os seus desencontros, suas divergências, seus desacertos. E Silvio Brito Soares, nós já divulgamos isso da outra vez, né? Do livro Palavras de Emmanuel, ele coletou, como um garimpeiro da luz, trechos, né, das obras de Emmanuel. E um dos trechos que ele retira de 50 anos depois é esse aqui. No campo das ideias, os elos do sangue nem sempre significam harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no Instituto Familiar, que é o que Emmanuel vai retratar exatamente as divergências. Nós temos Ney Lúcio, um espírito extremamente evoluído, Célia igualmente, mas ao mesmo tempo no mesmo grupo de ligações, diretas ou indiretas, da família espiritual envolvida no processo, nós vamos ver espíritos extremamente carecentes da luz, do entendimento. E aí nós vamos ver em outro trecho que Silvio Brito Soares também retira da obra, 50 anos depois, esse ensinamento. Não há moços nem velhos, e sim almas jovens no raciocínio ou profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. Ou seja, na verdade, às vezes aquele que a gente considera o velho é o mais jovem, aquele que nós vemos como o mais jovem é o mais velho de todos em termos do entendimento e do enriquecimento nas experiências humanas. Nesse caso, então, Ricardo, a gente pode estar aí até com os nossos filhos, às vezes como espíritos bem mais amadurecidos do que nós mesmos. Testemunhamos, né? Muitos de nós já testemunhamos isso, né? Famílias em que nós percebemos que o filho ou a filha acabam se transformando a olhos vistos nos verdadeiros pais espirituais dos seus genitores, de uma maneira muito interessante por conta dos testemunhos que são revelados cotidianamente. E parece que na família também sempre tem um espírito assim que dá um suporte maior, a gente poderia dizer assim?
É a referência, né? Todo núcleo familiar também tem um núcleo espiritual que serve de referência desses movimentos. Entretanto, há aquelas famílias desestruturadas em que essa referência se mostra ausente e precisa então de haver a intervenção de todo o nosso movimento em favor das famílias, na implantação do culto do Evangelho no lar, na assistência não só material, mas espiritual às famílias, que a Casa Espírita acolhe no seu trabalho regenerativo de consolo e esclarecimento. Como é importante o Evangelho no lar. Joana de Ângeles diz que quando a gente faz o Evangelho no lar é como se a gente acendesse uma luz, não só na nossa residência, mas como se iluminando ali o bairro, a quadra, não é? Inteira, as casas dos vizinhos. Então isso é muito importante. Ricardo, a família consanguínea, para fechar o programa, vai se transformar necessariamente na família espiritual? Nós aprendemos com os espíritos, né, por intermédio de Allan Kardec, que a família pode ser espiritual ou corporal. E nós sabemos que na família corporal, às vezes, acolhemos espíritos que não pertencem à nossa família espiritual. Às vezes passam por um estágio conosco de acolhimento. Quando nós vamos lá em Ivone A. Pereira, voltando à obra que você citou neste programa, né, Memórias de um Suicida, nós vamos ver que há casais que se dispõem voluntariamente, com um profundo testemunho de sacrifício, abnegação, renúncia, a acolher suicidas que não têm relação espiritual de parentela qualquer com eles, apenas para transformar o seu amor fraternal universal em benefício de soerguimento para essas almas que cometeram o desatino do suicídio. Que maravilha, né? Como é importante a questão da família em nossa vida. Conversamos com Ricardo Gauch, que é trabalhador da Casa do Caminho, no Guará 2, uma cidade satélite no Distrito Federal, Brasília, sobre a extraordinária obra de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois. São tantos os romances clássicos importantíssimos para a nossa leitura. Fica a recomendação para que todos também que não conhecem a obra ainda possam apreciá-la e aqueles que já leram, não é, Ricardo, possam reler, porque a cada leitura é um novo aprendizado. Obrigado por sua presença. Jesus nos abençoe. Agradeço também a sua companhia, sempre muito bem-vinda, muito querida, a presença de todos nós. Encerramos aqui mais um programa Livros que Iluminam. Esteja conosco na próxima edição.